Muito bem, irmãos, estamos aqui no nosso estudo de Gênesis, nossa lição número 4. Vamos falar um pouquinho sobre famílias e civilizações, o resultado da queda. Nós falamos no último estudo e nós vimos como que o pecado afetou, como é que Adão e Eva agora acabaram sendo a imagem de Deus que havia neles acabou se corrompendo. Então, tudo aquilo que eles tinham da imagem de Deus de um modo completo, tanto no seu amor, tanto na santidade, na pureza, acabou se corrompendo. Alguns colocam como se uma sombra fosse uma visão agora, não reflete, mas o reflexo de Adão e Eva, que era tão claro, o espelho que eles eram de Deus, você olhar para aquele casal e poder ver Deus, agora não era mais claro, não era mais nítido, é só uma sombra daquilo que era para ser. E isso se transmitiu também aos seus descendentes. Então é isso que nós vamos olhar no nosso estudo de hoje. Olha aí, nosso alvo da lição é compreender que famílias e civilizações surgiram em meio à prática de justiça e da injustiça, e aprenderá que suas escolhas e seu testemunho influenciam a família e a sociedade. Então, a nossa atitude, ela produz ainda um impacto em nossos lares, as pessoas que estão ao nosso redor. Então, o nosso versículo-chave aqui está em Hebreus 11, versículo 4. Eu vou usar a nova versão transformadora para a gente poder pegar uma boa maneira de ler esse texto. Olha lá. Pela fé, Abel apresentou a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Com isso, mostrou que era um homem justo, e Deus aprovou suas ofertas. Embora há muito esteja morto, ainda fala por meio do seu exemplo. Vamos orar? Querido Deus, nos ajuda, Deus, ministrando essa lição tão preciosa na sua palavra, através do relato que Moisés registrou, e possa ser algo extremamente prático para o nosso viver diário, especialmente acerca do nosso testemunho junto àquelas pessoas que estão vivendo ao nosso redor, nossa família. Te pedimos agradecidos, tudo isso em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então, olha aí na nossa tela, eu quero trazer como introdução uma pergunta. Você já tentou fazer um esboço da árvore genealógica da sua família? Você já conseguiu fazer uma pesquisa? Eu sei que tem sites que você pode colocar os seus nomes, vai colocando os nomes, nome completo, e ele vai buscando, vai gerando a árvore genealógica. Tem até um site que você pode colocar o seu nome, um site em hebraico, ele está em inglês também, tem essa opção, você pode usar o Google Tradutor, mas você pode colocar o teu nome e verificar se você não é parte da linhagem do rei Davi. Então é bem interessante, é um trabalho que os judeus têm feito, que alguns judeus têm feito, né? Judeus messiânicos têm feito, mas a ideia é de tentar ver até onde que vai isso, né? Então, se você coloca teu nome lá, ele cria uma estrutura para saber se você faz parte daquela genealogia, daquela árvore genealógica ou não. Então, é uma coisa comum, eu sei que há pessoas que você pode pagar e elas vão fazer esse trabalho, vão fazer uma pesquisa, um levantamento dos documentos da sua família, até existem bancos de dados, né, pessoas importantes, mas também pessoas comuns podem fazer, é um custo, mas é uma forma de você poder ver, às vezes até é surpreendente para ver as linhagens, da onde você vem. Tem uma coisa que tem sido feita também, que é um exame que você faz, você coleta material da mucosa da boca e você manda para um laboratório e ele faz um estudo genético da sua linhagem, vou falar de raça. E aí ele vai dizer, você tem tantos por cento de europeu, tantos por cento africano, e aí ele vai mostrando da onde veio os seus... Mostra que o homem, na verdade, vem de um ponto só. E isso é bem interessante, a gente vai falar sobre isso mais tarde também. Mas olha só, depois do pecado de Adão, as consequências enormes caíram sobre toda a raça humana em cumprimento da sentença divina. Então, a questão é que o pecado não acaba em Adão, ele continua se transmitindo agora para todos os seus descendentes. Então a civilização cainita, ou seja, os descendentes de Caim, eles prosperam. E o que o texto está nos dizendo ali nos descendentes, quando ele fala sobre o relato, os descendentes de Caim, e eu quero ler alguns versículos aqui para você ver, por exemplo, ele diz assim, eu vou ler para você Gênesis 4, versículo 19. Lameque tomou para si 2 esposas, o nome de uma era Ada e a outra Zilá.
Ada deu à luz Jabal, que foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome do seu irmão era Jubal, esse foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante, de bronze e de ferro, e a irmã de Tubal-Caim foi Naamã. E aí continua o texto. Mas o que ele está querendo mostrar? Ele está mostrando a prosperidade da humanidade, dos descendentes de Caim, ou seja, daquela linhagem que deveria temer o Deus verdadeiro, e agora eles estão prosperando. É justamente o relato daquilo que Jesus Cristo fala: os filhos das trevas são mais sagazes que os filhos da luz. Então os filhos das trevas, ou seja, aqueles que estão, os descendentes de Caim, a linhagem que não... precisa entender uma coisa bem importante. Na história do mundo nós temos, quando fala sobre Caim e Abel, você precisa entender que no desdobramento da história, embora o texto não está colocando isso, o homem está vivendo muito tempo. Então, se você vê, às vezes nós temos relatos de pessoas que têm 20, 30 filhos e vivendo só 80 anos, imagine pessoas que podem viver 900 anos. Quantos filhos e filhas e netos e bisnetos e as pessoas estão se multiplicando. As condições da terra, ainda que estão debaixo do pecado, ainda são muito mais favoráveis do que depois que vai acontecer o dilúvio. E aí o que acontece? Você tem então dois clãs, os clãs daqueles que temem a Deus e o clã daqueles que não. O mundo se subdivide naqueles que não temem a Deus. Nós vamos ver isso já no relato ali nos descendentes de Adão. Por isso que quando Deus dá uma marca em Caim, essa marca, por que ele fala assim? Para que ninguém mate você. Porque Caim, ele deixou de ser do clã daqueles que temem ao Deus vivo. E aí ele está andando errante, ele é um errante, por isso até o texto fala, porque ele anda errante. E ele tem uma marca, para que esses outros clãs, quando vê Caim, não queiram matá-lo, porque eles sabem que ele é do clã de Deus, do temor ao Senhor. E aí ele recebe essa marca e ninguém toca nele, ninguém quer matar Caim. E aí o que acontece? Nós temos esse relato, você vê aqui no texto, toda essa produção, essa prosperação na arte, na música, na arquitetura, na manufatura, na construção de grandes cidades. De novo, eu acredito que nós temos a influência, muitos livros colocam eles vivendo em pequena, até a própria revista que a gente está seguindo, ele coloca que eles viviam em pequenas cabanas no meio do deserto. Não, gente. Eles viviam em sociedades que foram se prosperando de modo... a progressão aritmética do avanço era gigantesco. E aí nós temos então toda essa prosperidade andando lado a lado com o quê? Rebelião e descaso ao Criador. É uma triste influência passada de geração para geração. Cada geração que vem se torna mais distante de Deus do que a geração passada. Esse dos descendentes de Caim. Então nós vamos olhar aqui alguns eventos importantes desse relato aqui dentro desse texto do capítulo 3, capítulo 4 e capítulo 5, tá bom? Então a primeira coisa que a gente vai ver aqui começa com o primeiro homicídio. Tem até uma charge que eu estava vendo na internet, eu ia colocar aqui, mas eu decidi não colocar depois, que mostra Caim chegando para os pais falando: olha, Abel está morto. E Adão fala assim: olha, só tem eu, a sua mãe e você. Eu estava com a sua mãe, não fui eu nem sua mãe. Então, filho, quem será que foi? Algumas pessoas até fazem concurso bíblico, né? Quando eu era jovem tinha muito concurso bíblico aqui na igreja e um dos concursos era: quando foi que 1/4 da humanidade morreu? Quando Caim matou Abel. Porque eram 4 pessoas no mundo, então Caim mata Abel, 1/4 da humanidade morre. Então nesse momento realmente tem esses descendentes, mas eu acredito que há outros, mas esses têm a ver com aquela ideia da semente que vai vir. Então eu não acredito que só tinha Caim e Abel. Tinha outros descendentes que acabaram seguindo o seu rumo, porque a história, o relato de Moisés é manter a história do relato para o povo de Israel saber de onde que eles vieram. Então é muito mais amplo do que muitas vezes a gente está lendo o texto, tá? E aí o que acontece? Eu vou colocar aqui a árvore genealógica, já que a gente começou falando sobre a árvore genealógica. Nós temos Adão e Eva no pé, e aí nós temos Abel, está notando o galho cortado, e Caim, que vai continuar. Eu só está cortado ali porque eu não consigo continuar na tela. Mas o braço de Caim ele vai se desenvolver. E o que nós encontramos no relato de Caim é o relato a mostra da janela do coração do homem agora do pecado, o que leva uma pessoa a matar outra.
você tem um coração endurecido. Todo o relato, tudo isso que eu estou colocando nessas palavras, é o que está dentro do relato da morte, do homicídio de Caim matar Abel. Você vê o coração endurecido quando Deus fala com ele, os ciúmes e inveja da oferta do irmão, a rebelião e a desobediência de não dar ouvidos quando Deus chama ele para conversar, a traição cruel dele de chamar o irmão para o campo e matá-lo no campo, e aí o rancor e o homicídio. Por quê? Porque ele não consegue matar a Deus, então ele mata o seu irmão, e depois Deus vem e trata com ele, falando: Caim, o sangue do seu irmão clama a mim da terra. Então você tem esse relato aí do primeiro homicídio. Então ele está mostrando já uma janela do coração do homem. Esse é o nosso coração. É a verdade nua e crua, sem colocar poesia e sem colocar romance. É assim que nós somos. Quando somos desafiados, nós vamos agir em duas maneiras da tabela. Ou nós vamos fugir, né, e o extremo da fuga é o suicídio. Então, o suicida nada mais é do que alguém que está fugindo do problema, ele acha que a morte vai ser a solução. Ou o ataque. Eu vou eliminar meu inimigo, porque aí eu consigo viver de modo... vou encontrar a felicidade ou a satisfação, ou vou contemplar aquela realização, tirando o meu inimigo de vista. Vou solucionar a equação tirando, subtraindo essa pessoa da história. Então isso é o que é o relato do Gênesis, mostrando já a primeira consequência da seriedade, da realidade, da dureza do pecado. Muito bem, então com quem que Caim casa? Muitas vezes é essa pergunta, eu acho que eu já respondi na medida que eu estou aqui falando. Então havia todos esses descendentes e Caim então pega uma dessas suas irmãs da proximidade, mas lembra que há muito tempo, então às vezes a ligação de parentesco já se tornou distante. Eu não acho que era uma irmã já ali da família, mas de todo esse contexto. Então Adão teve filhos e filhas. Aqui é uma citação do H. Halley, ele é do Manual Bíblico, e ele escreve assim: Adão teve filhos e filhas cujos nomes não são mencionados em Gênesis 5:4. Sendo que Eva é a mãe de todos os seres humanos, a mulher de Caim deve ter sido uma irmã. Então, uma meia-irmã ou um parente, irmã no sentido de serem descendentes da mesma Eva, mas eu não creio também que seja talvez necessariamente alguém já da linhagem próxima, mas alguém que está ligado ali àquele contexto onde Caim está. Muito bem. E aí nós temos a árvore genealógica de Caim. Então o que você vê? Você vê uma transcrição de pessoas que cada vez mais você vê uma ascendência. Você tem Caim, diz que teve Enoque, que teve Jared, que teve Neftali, Metusani e Lameque. Esse Lameque não é o pai de Noé, é a linhagem contrária à linhagem de Sem, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Mas nota, o que você vê no relato? Você vê uma ascendência cada vez mais de maldade, de rebeldia e violência. Aqui no texto ele fala que, por exemplo, Lameque ele toma para si 2 esposas. Ou seja, uma atitude flagrante já aquilo que Deus tinha feito. Deus tinha feito o quê? Adão e Eva. E agora nós temos o quê? Esse homem tomando para si 2 mulheres. Então ele deixa é um abandono cada vez mais do caminho de Deus. Talvez uma cópia do que as outras civilizações, daqueles outros descendentes estão fazendo, daquelas outras tribos estão fazendo. Também nós temos aqui a morte, né? Olha comigo aqui, disse Lameque às suas esposas, versículo 23. Adai e Zilá, ouvi-me, vós mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. 7 vezes se tornará a vingança de Caim de Lameque, porém 70 vezes 7. Então você vê o quê? Simplesmente ele me olhou e eu matei ele. Ele me desprezou e eu matei ele. Ele fala que é um rapaz porque me pisou. Então alguém deu um esbarrão nele e ele simplesmente foi lá e matou. Então você vê a violência e ele está se vangloriando disso, né? Eu espero que você entenda a ironia do texto. Ele não está falando porque eu vou sofrer mais do que Caim. Não, ele está dizendo que caia sobre mim mais do que caiu sobre Caim. Se alguém vem mexer comigo, eu vou resolver esse problema. Eu sou ruim, eu sou gente má mesmo. Ele está se vangloriando da força dele sobre as outras pessoas, o poder dele. Então aí nós temos esse relato. Como é que a gente aplica isso para nós hoje? É muito evidente que o problema de Caim não estava na oferta, mas no coração.
Então muito se fala sobre ele trazer oferta, sobre trazer ou não trazer um animal. Eu acredito que era importante sim trazer, porque Deus tinha pedido um animal, Deus tinha pedido, Deus tinha estipulado para eles. Eu acredito que Noé ensinou para eles o que era para ser feito, mas a ênfase não é tanta questão, é como a mesma coisa da queda. Muitas vezes a gente dá tanta ênfase para a fruta, porque foi maçã. Mas e se foi uma outra fruta, né? Tem alguns que brincam, alguns pastores que brincam, que foi uma jaca, que foi banana. Mas aí a ênfase não é a fruta, mas o ato em si. Eu acredito a mesma coisa aqui, a questão nunca foi a oferta. A oferta é o segundo plano, a oferta é um fruto. A oferta é um resultado do que está dentro do coração de Caim. Caim, ele traz a oferta para Deus, mas ele não traz aquilo que ele sabia que deveria fazer. Ele quer trazer a Deus o que ele quer adorar a Deus. Ele quer adorar a Deus do jeito dele. Esse é que é o motivo. Deus está tratando o motivo do coração. E por tratar o motivo, é tão sério que isso leva ele a ter revolta. Porque se fosse só o elemento em si, seria fácil de resolver. Seria a questão simples de solucionar. Mas é um problema do coração de Caim. E a mesma coisa, irmãos, Deus, quando Ele trata com a gente, na palavra dEle, Ele está buscando o nosso coração. Às vezes, a coisas em si não é a questão principal. Essas coisas são só reflexo. Né? A questão principal é o seu coração. Onde é que está o seu coração? Porque eu posso até mudar o contexto, mas se não mudar o coração, é onde Deus quer trabalhar. Outra coisa aqui, a queda para o mal nem sempre acontece abruptamente. A gente já falou isso no estudo passado, né? Há um ceder pouco a pouco, até a consumação da tragédia. É pouco a pouco, um abandono de Deus, pouco a pouco. Ninguém deixa de ser membro da igreja da noite por dia. Ninguém comete pecados da noite por dia. São coisas que já estão sendo alimentadas, pouco a pouco, pouco a pouco. O pastor Paulo Bondesan repete muitas vezes aqui na igreja. Essa pandemia vai ajudar a mostrar muitas coisas que estão no coração do próprio povo de Deus. Porque esse tempo ficando longe da igreja, esse tempo distante de Deus, distante uns dos outros, querendo ou não, a igreja tem essa força de nos ajudar, de nos manter firmes uns com os outros. Mas esse ficar sozinho vai mostrar muito do nosso coração, onde é que nós estamos mesmo. Então esse pouco a pouco é muito, muito sério. E precisa entender que não é uma coisa abrupta. Ela é uma coisa que vai acontecendo por passo a passo de distanciamento. E foi isso que a história de Caim e Abel nos mostra. Não só o primeiro homicídio, o próximo aqui é a primeira cidade. A gente encontra esse relato aqui em Gênesis 4, versículos 17 a 24. A gente já leu alguns desses versículos. Nós temos a descrição da cidade onde eles estavam. Olha lá, versículo 17. Coabitou Caim com sua mulher e ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade, ele chamou Enoque o nome do seu filho. Então, aqui ele edifica uma cidade. De novo, eu não acredito que é um vilarejo no meio do deserto, mas realmente, por causa do tempo de vida, vai construindo, vai fazendo construções, vai melhorando, e aí até chegar a ser uma cidade grande. H.H. Halley, ele escreve dessa maneira, olha lá, ó. A cidade de Caim estava em alguma parte do oriente do Éden, possivelmente uma vila com um muro por defesa. Nota, a visão de H.H. Halley é diferente da minha. Eu não acredito que era um vilarejo só com um murinho de defesa. Eu acredito que era uma cidade estabelecida, com todas as coisas de uma vida de uma cidade. Por quê? Porque as pessoas tinham muito tempo. As pessoas viviam muito tempo. Então, se você vê pessoas hoje construindo casas e fazendo a casa dela ficar tão confortável com os bens que tem, imagine aqueles dias em tudo que eles podiam fazer. Volta e meia é encontrado aí cidades que são feitas com pastilhas, ruas, pelos gregos, pelos romanos. E isso povos que viviam pouco, viviam em meio de guerra. Imagine um tempo que as pessoas podiam viver bastante tempo e poder fazer tudo o que agradava o coração delas. Convém observar que ali havia músicas, havia festa, havia artes, instrumentos cortantes de bronze e de ferro. Então havia toda a metalúrgica sendo produzida, todo o desenvolvimento social das pessoas nessa cidade. Também nós temos o duplo homicídio, né? Acabei de comentar sobre a situação de Lameque, que ele mata 2 homens, uma grave afronta a Deus. Né? Mais tarde isso vai crescer, nós vamos ver já no próximo estudo, falando sobre Noé, nós vamos ver que isso chega a um ponto tão grande que Deus ele toma o passo de acabar com tudo. Para você ver a gravidade do problema. E a história de Caim, com a sua maldição, em vez de intimidar ele, faz ele desafiar o Criador, o doador da vida, e por motivos egoístas e banais, tirando a vida do próximo. Então,
você vê, falando de Lameque ainda, né? Lameque não se sente intimidado com a maldição de Deus sobre Caim, muito pelo contrário, ele faz mais isso e ainda ele desafia Deus com as suas palavras, com seus motivos egoístas. Tá? E o duplo casamento, também esse é um outro ponto aqui importante, do versículo 19, né, ele toma para si 2 esposas, e aí com isso o que está mostrando? Em poucas palavras, o que o texto está dizendo é que o orgulho, a maldade, a insensatez, a desobediência acerca daquilo que Deus fez e falou no início da criação. Deus ele colocou os pilares. Eu quero que você entenda que Gênesis 2, quando fala do casamento, é os pilares do plano de Deus para a família, para todos os tempos. Mas por causa do pecado, né, Deus ele tinha feito um casal e ele ordenou que eles vivessem como uma só carne. Mas por causa do pecado, você vê esse distanciamento já em seguida. Lameque ele já vai e já faz em desobediência a Deus completamente diferente. Agora nós temos também o primeiro substituto, e isso é bem importante no texto. Lembra da semente? Eu já falei isso nos estudos anteriores. Há sempre a expectativa de um remidor, há sempre a expectativa de alguém que vai ser o Salvador. Moisés quer que o povo de Israel saiba disso. Ele quer que eles entendam o motivo dos sacrifícios que eles vão fazer no tabernáculo, da vida com Deus, do relacionamento com Deus, que eles precisam do remidor. O remidor vai vir e vai salvá-los, vai redimi-los. E aí ele conta então o relato de que agora que Caim era temente Abel era temente a Deus e Caim matou ele e se desviou de modo flagrante, Deus ainda é misericordioso. Olha o que Deus faz então, aí nós temos Gênesis, o capítulo 4, versículo 25. Tornou Adão a coabitar com a sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete. Porque disse ela, Deus me concedeu outro descendente, ou seja, outra semente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Ou seja, não é que Adão e Eva não invocavam o nome do Senhor, mas a ideia é que agora voltou de novo a ter a linhagem para vir a semente, aquele que Deus está sendo colocado de novo no cenário por causa de uma vida que está sendo, está escolhendo o Senhor. Né? Então nós temos aqui o primeiro substituto, e aqui eu tenho uma pequena tabelinha. Nós temos Adão lá em cima, uma árvore genealógica, né? Nós temos Adão e Abel. Infelizmente, na sequência, ele é morto por Caim. E aí nós temos esses 2 paralelos. De um lado, nós temos aí do lado esquerdo Caim, e a genealogia dele, a árvore dele, e Sete. Então, vamos seguir a linhagem de Caim. Nós temos aí Enoque, como eu já disse, não é o mesmo Enoque da família de Sete. Nós temos Irade, nós temos Melujael, nós temos Metusael, e nós temos Lameque. E depois disso, então, o dilúvio. Todos esses, essa linhagem ímpia de Gênesis 4, eles são destruídos no dilúvio. Mas na descendência de Sete, nós temos ali um paralelo. Nós temos algumas coisas que você pode notar. A primeira coisa, você vai notar a fecundidade. Você tem muito mais pessoas que estão... Você vê muito mais frutífera a família, né? Nós temos Sete, que gera Enos, que gera Quenã, que gera Malael, que gera Jared, que gera Enoque, que anda com Deus. Esse é o Enoque da linhagem justa. E nós temos Metusael e Lameque. Por isso, agora de novo, eu acredito que quando o texto fala das filhas dos homens e dos filhos de Deus, ele está falando justamente dessas linhas aqui. Está falando dessas linhagens, da linhagem ímpia e da linhagem justa, dos que temem a Deus verdadeiro e daqueles que não temem a Deus. E nós temos então Enoque, que também anda com Deus. Nós não vamos dar continuidade ali, porque depois nós vamos ver em Noé, na continuação, no próximo estudo. Mas o que eu quero que você nota é, de novo, você tem essas 2 linhagens, a linhagem da semente, e o que acontece com a linhagem ímpia? Destruição. O que acontece com a linhagem justa? Preservação. E é o mesmo modus operandi de Deus na história. Os ímpios, lembra o que diz Salmo? Vão ser destruídos, mas os justos vão florescer. E a pergunta que vem na leitura do texto, eu acredito a aplicação para nós é, em que linhagem você está se colocando? Na linhagem espiritual de quem? Dos ímpios ou dos justos?
Qual é o caminho que você está seguindo? Qual é a escolha que você está seguindo? Porque a linhagem do ímpio vai perecer, mas a linhagem do justo vai permanecer. Muito bem, então, foi pela linhagem de Sete que o nome do Senhor começa a ser invocado. Foi pela linhagem de Sete que veio o Messias, Lucas 3,38 nos mostra isso também. E aí nós temos as primeiras civilizações, também isso é registrado, né, nesses textos de Gênesis 4, capítulo 5 também. E só para dar uma definição de civilização, o que eu estou querendo dizer com isso? Então, o próprio texto já nos mostra que civilização é mais, por isso que eu defendo a ideia de que não eram só vilarejos e aldeias, não é só regiões tribais, pessoas nômades vivendo, embora havia essa cultura de nomadismo, especialmente mais tarde, no período dos hebreus, quando Abraão está na terra, né? Mas a ideia das pessoas era construir cidades. Então, o ato de civilizar, olha aí a nossa definição, é o ato de civilizar, a ação de civilizar é um conjunto de características próprias da vida intelectual, a vida social, a vida cultural, a vida tecnológica, que são capazes de compor e definir o desenvolvimento. Então, o que eu estou querendo mostrar? Que havia um grande desenvolvimento nesse período. Quando ele fala que havia música e havia tecnologia, esses elementos aqui, arado, instrumentos de corte, ele está falando de tecnologia, avanço tecnológico. E era um avanço muito grande. Então havia uma civilização, o mundo estava se tornando civilizado, mas o problema é sem Deus na história. Queremos estar no controle de tudo, mas sem precisar de Deus no jogo. O que está acontecendo hoje no nosso mundo? É a mesma coisa. A sociedade civilizada, mas sem falar sobre Deus. Vamos tolerar Deus, mas não precisa falar sobre Deus, porque a gente sabe o que a gente está fazendo. Era a mesma coisa nos dias antes do dilúvio, nos dias ali da criação. Então nós temos aí o relato da família civilização de Caim. Nós temos em seguida a descrição da civilização de Sete, os descendentes de Caim do 4, do 17 a 24. Nós temos então a civilização de Sete, do versículo 25 a 27. Olha que interessante aqui. Vou começar no versículo 24. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Metusalém viveu 157 anos e gerou Lameque. Depois que gerou Lameque, viveu Metusalém 782 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Metusalém foram 969 anos e morreu. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. Pôs-lhe o nome de Noé, dizendo: Este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas das nossas mãos nessa terra que o Senhor amaldiçoou. Então dá para descobrir bastante coisa dessa frase aqui de Lameque, né? Falando do sofrimento, do consolo que aquele filho é, de um mundo que não teme a Deus, de um mundo que não tem o temor de Deus, que está sofrendo por causa da maldição. Que não tem o sofrimento do lado daquela civilização ímpia. Também nós temos aqui a longevidade dos descendentes de Adão pelas famílias de Sete. Você vê a bênção de Deus em que eles vivem muito, né, esses tempos de 900 e poucos anos, 800 e poucos anos, pessoas vivendo quase 1000 anos, pode imaginar 1000 anos vivendo, né, a maneira como a longevidade da vida e a produção que essas pessoas podiam fazer. Então a vida de Enoque, nós temos um herói da fé aí, a descrição da vida dele, e é tão íntimo de Deus que Deus o toma para si. E o desafio final, então, do nosso estudo de hoje, qual é? Eu acredito que Tito 2, versículos de 11 a 13, ajuda a fazer uma aplicação bem pertinente para nós, tá bom? À luz desse texto. O Deus excelso e soberano que tem fortalecido e preservado o seu povo. Nota que ele vai usar tríades, ele faz links de 3. O Deus excelso e soberano, esses dois atributos estão indo juntos ali, que tem fortalecido e preservado o seu povo. Em tempos hostis e caóticos e adversos. Há de nos ajudar para vivermos de maneira santa, justa e piedosa. Aguardando do céu a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso bendito Salvador Jesus. Irmãos, graças a Deus, que Ele é quem nos preserva nesse mundo que estamos vivendo. Vivemos dias maus, vivemos dias difíceis, um mundo que está debaixo do pecado. Mas ainda como povo de Deus, nós ainda precisamos ser luz onde Deus nos coloca. Precisamos ser sal, precisamos ser uma influência onde Deus nos coloca. Jesus já explica isso muito bem em Mateus capítulo 5. Da mesma maneira que Moisés registrou isso para o povo de Israel, o mesmo registro se mantém para nós. Precisamos
a manter com que, ainda que vivemos um mundo tão caótico, tão adverso, tão hostil, Deus vai nos ajudar a ter a sabedoria para viver de um modo sensato, de um modo justo, de um modo piedoso. E sendo um testemunho para as pessoas que estão ao nosso redor. Você tem um poder muito grande de influência. Seja uma boa influência onde Deus coloca a sua vida. Porque esse mundo precisa ver, conhecer Deus. Ele começa conhecendo Deus através de nossa vida, do nosso testemunho. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Vamos orar. Querido Deus, obrigado pela sua palavra. Obrigado pelo ânimo que vem ainda de ver a prosperidade do ímpio. Que o Senhor, ó Deus, assim como o salmista, não nos ajude a ficar espantados, mas pelo contrário, saber que o Senhor é um Deus que vai exercer justiça nesse mundo. Nos ajuda a ser um instrumento do Senhor onde quer que o Senhor nos coloque. E é por isso que oramos, agradecidos ao Senhor, em nome de Cristo. Amém. No nosso próximo estudo, a gente vai falar sobre Noé e o dilúvio, todos os eventos que vão fechar um ciclo no livro de Gênesis para abrir um novo ciclo que nós vamos ver depois com os outros povos que vão se seguir e as línguas dos povos que vão chegar. Noé é bem importante e vai ser um estudo bem interessante para nós. Deus abençoe.